Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre Risca-Faca, o primeiro gibi da editora Monstra. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação, compartilha com todos os amigos e vamos pro vídeo de hoje. Risca-Faca foi a primeira publicação do que esperamos ser muitas da editora Monstra, feito pelo André Kitagawa, que reúne 3 histórias sobre periferia, digamos assim. Toda focada na periferia e são 3 contos bem diferentes. E eu devo dizer que cada conto desse gibi me atingiu de uma maneira diferente. A gente tem o primeiro conto chamado de O Filho da Mãe, em que a gente vê a questão da... Eu diria que, pela minha interpretação, esse conto é sobre, talvez, a mediocridade, digamos assim, né? Você tem reunião de amigos de tempo de escola, como cada um lida, e você tem as hipocrisias da classe média, toda a dificuldade de quem mora em periferia e tal. E esse primeiro conto, ele é muito bom, mas ele me travou para ler o resto desse gibi. E eu vou falar o porquê. Eu tenho um preconceito muito grande com sudestino falando de dificuldade, sabe? Eu acho que a narrativa sempre ser da periferia do sudeste é uma parada que ignora completamente as realidades da região norte, da região nordeste. São temas que eu geralmente falo em lives ou coisas assim, não tanto aqui no canal. Mas isso não é uma culpa do gibi. Ele tá falando sobre a periferia do lugar que ele vive. Não é culpa dele. Ah, não, vou escrever sobre algo que eu não sei. Mas me deu uma travada. Apesar de ser um bom conto, né? Você tem o desenvolvimento aí do personagem principal como um cara com muitos problemas e que esses problemas que deveriam ser resolvidos de problemas sérios, às vezes são resolvidos de maneira rasa, mas rasa no sentido de que no cotidiano isso também acontece, não que a história seja rasa. Então o desenvolvimento dela é muito bom, mas me deu essa travada. Quando a gente passa pro segundo conto, eu acho que já me soltei um pouco mais. O segundo conto se chama Zoinha, porque ele adiciona uma camada a mais, né? Você já tem uma narrativa periférica, né, daquele dia a dia, do cotidiano da Baixada, da quebrada, mas entram pitadas de loucura aqui no meio. Loucura assim, que eu digo de hipérbole e tal, de situações completamente assim, você tá lendo um gibi normal e quando vê vem uma loucura do nada, assim, emenda em outra, e outra, e outra, e vira um efeito dominó que, tipo... E no final das contas parece que tudo voltou pra estaca zero. É meio que uma... Eu não diria uma comédia de erros, mas é uma comédia do absurdo, talvez, esse conto. E aí, putz, depois desse conto eu já emendei pro próximo e foi quando eu finalmente terminei esse gibi e achei ele muito bom. O terceiro e último conto se chama Já Morreu. E esse conto foi o que mais me atingiu no sentido de me prender na história. Eu já elogiei muito o segundo conto, mas o Já Morreu... Primeiro que já começa no nome, né? O nome do protagonista desse conto é Já Morreu, que é o apelido dele, né? E aí já traz pra leitura porque na minha rua tem um cara com esse apelido, que também vive na rua e tal. Então já me trouxe. E esse último conto, ele é muito sobre o lado invisível da sociedade, digamos assim, sabe? É aquele cara que tá na rua, que ninguém olha quando ele pede uma moeda, e que ele só é enxergado da maneira errada. Quando ele comete um erro, que nem é culpa dele, ele é julgado e aí todo mundo enxerga ele. E aí ele tem que sair daquele meio pra poder resolver as coisas ou sumir de novo. Só que ele carrega essa mágoa, né? De ter sido confundido, ele vai ligando os pontos, né? Justamente, eu acho que é muito interessante porque a gente tem alguém que é invisível pela sociedade e que por ser invisível ele enxerga toda uma camada que a sociedade prefere não enxergar. E ele consegue resolver as coisas nesse mundo dele. Eu achei toda a construção desse último conto fantástica, cara. Eu poderia ler, se esse gibi fosse só esse conto, já valeria completamente a pena, assim, porque ele é muito, muito bem feito. E aqui eu tenho que elogiar a narrativa do André Kitagawa, cara. Eu acho que ele entrega certas coisas muito na expressão facial que ele desenha, surpresa, incredulidade, várias coisas que ele coloca que você compra de primeira pelas expressões que ele coloca. E ele tem um lance de narrativa, tanto pra comédia quanto pra drama, parece que a página tem um respiro, sabe? Mesmo quando tem uma ação desenfreada, coisa assim, você tem um plano que te permite enxergar mais o que tá acontecendo. E eu gostei muito, assim. E eu fiquei muito feliz de ver essa primeira publicação da editora Monstra, que é da loja Monstra, que é basicamente a minha loja de gibi favorita, sabe? Então, ver que eles estão produzindo material dessa qualidade me deixou muito feliz. Eu recomendaria pra qualquer um, se você gosta de gibi, você quer sair um pouco do super-herói e pegar uma parada, principalmente de gibi nacional, que tem muita gente boa trabalhando e às vezes a gente não tem tanto espaço. Puta, o que o André Kitagawa fez aqui com o Risca-Faca, até o próprio nome, que é uma expressão, né, pra quando você tá num bar pé sujo assim, que tem aquele forrozão, aquele bregão tocando, sabe, aquela mesa da Antártica de metal ainda, que dá aquela porrada, faz um barulhão. E eu acho que foi um grande acerto, assim, se você quer conhecer quadrinho nacional, isso aqui seria uma recomendação ótima que você pode
adquirir na loja Monstra, tanto no site quanto no local físico que tá bem aqui para você ver. Espero que você tenha gostado desse review. Fica ligado que vai ter muito mais material, principalmente da Editora Monstra. É isso, até a próxima.